Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, o nosso tradicional boletim de fechamento do mercado. E hoje a soja acabou encerrando aí na contramão das commodities, os demais grãos lá na Bolsa de Chicago, enquanto trigo e milho encerraram o dia no vermelho. A gente teve até uma finalização positiva, entre 6 e 7 pontos aí para a soja lá na Bolsa de Chicago. Mas é importante a gente entender o que está acontecendo com o mercado, até porque temos pela frente possivelmente uma mudança de expectativa em relação ao rumo dos preços. Quem traz mais detalhes para a gente é o Ronaldo Fernandes, da Royal Rural. Está aqui já o Ronaldo com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender esse mercado. E só para a gente pontuar o que está acontecendo aí com o mercado da soja. A gente tem um mercado positivo para a soja hoje, diante de outros dois grãos, milho e trigo, que fecharam no vermelho. O que tem de diferente no mercado da soja nesse momento que justifica esse fechamento e como é que a gente pode entender esse movimento? Confirma uma tendência de alta se consolidando ou pelo contrário, Ronaldo? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Alex. Interessante a gente olhar primeiro para o trigo e para o milho, que ali na madrugada estavam todos eles com um movimento bem forte de alta. A gente fica, o sono é frágil, a gente fica ali, quando perde um pouquinho o sono, já olhando para a tela para ver como é que o noturno está se movimentando. E de domingo para segunda agora, a madrugada foi de forte alta para tudo, para trigo, para milho, para soja. O que reverteu? Bom, a notícia que a gente amanheceu foi de que a Rússia vai sair do acordo. Hoje é o último dia, a Rússia dizendo ali, apareceu um representante na televisão estatal, de não vamos renovar o acordo de exportação com Rússia e Ucrânia, porque o que a gente está pedindo não está sendo cumprido. E aí estourou, fez com que os preços subissem muito. Só que durante esse percurso, a gente teve a Ucrânia dizendo, independente da Rússia, nós vamos manter o corredor ativo. Independente da Rússia apoiar ou não, nós vamos continuar exportando. Quem que apoia isso? Quem que são os mais afetados se a Ucrânia parar de exportar trigo para milho? A Europa, a China e a Turquia. Então a Turquia, ela está dizendo, não é de agora, que ela vai ajudar a manter o corredor mesmo sem a Rússia. E aí os Zelensky, representantes da Ucrânia, também apareceram hoje, mais de tardezinho, da manhã para tarde, dizendo, olha, nós vamos continuar exportando. Então o que o mercado estava subindo por causa desse motivo, caiu. E olha só, você imagina, a Turquia é da OTAN. Se a Turquia fala, nós vamos manter ali o corredor de exportação, você acha que a Rússia vai meter bomba num navio da Turquia que está ali fazendo um escolta ou está indo lá para carregar? Então o que o mercado está acreditando é que, independente da Rússia sair do corredor, o corredor vai continuar operando. E isso é maior oferta de trigo, e isso é maior oferta de milho. Um dos pontos que também tem impactado ali do lado da Rússia é que a qualidade das lavouras ela vem melhorando. E se espera que não vai produzir a mesma quantidade do ano passado, mas a Ucrânia ela tem sérios problemas de armazenagem, tal qual o Brasil, é o que a gente tem enfrentado agora. Final de semana, se você for em qualquer lugar que tem um telão, você vai ver que repercutiu muito, assim, a gente sabe que isso às vezes fica muito tendencioso, mas uma foto que rodou Bloomberg, Reuters, rodou mídias internacionais, olha, o Brasil está colocando milho a céu aberto. É um problema que está pontuando muito aqui, mas é um problema que a Ucrânia tem maior ainda. Então, não vai ser a mesma coisa do ano passado, mas eles podem também ter, não onde colocar os grãos, e aí a Ucrânia aparecendo, não, nós vamos exportar independente da Rússia, resolve um grande problema, né? E toda vez que a Rússia aparece dizendo que não vai manter o corredor, os preços sobem. Então, por esse lado, a gente teve essa situação do trigo e do milho. Subiu porque a Rússia não vai estar, depois caiu porque a Ucrânia disse que mesmo sem Rússia vão continuar exportando. A soja, ela teve ali uma influência dos números do NOPA, veio um número muito bom de esmagamento. O mercado esperava que os Estados Unidos consumissem 4,6 milhões de toneladas em junho. Não veio isso, veio 4,4. Mas 4,4 milhões de toneladas consumidos em junho é um número grande. Então a soja ela ficou ali na estabilidade, não tinha razões para subir e não tinha razões também para cair forte. Agora, Alex, o interessante é a gente olhar que nas últimas 2 semanas, desde o início desse mês de julho, a gente está tendo uma valorização significativa nos preços da soja.
a nossa frequência de conversa aqui é menor, mas quando a gente fala com os nossos clientes, a conversa é todo dia. E já tem um tempo que a gente tem dito o seguinte: nós vimos que as 2 semanas passadas é movimento de alta. Nessa semana que a gente está agora, nós acreditamos que permanece ainda essa sustentabilidade, mas da semana que vem, para o final da semana que vem, a gente já tem uma dúvida nesse ponto. Foi a pergunta que você colocou. Você acredita que é tendência? A tendência de curto prazo, ela vai ser feita agora, daqui a pouco na nossa conversa, quando sai a qualidade das lavouras, né? O mercado espera que melhore de 51%, 2 pontos. É possível? É possível. De 51 para 53%, mas eu acredito que mesmo que venha esse 53, essa precificação é do dia. Ela vai ser momentânea. O que nós temos observado na soja, que é uma situação que não é comum, e às vezes o produtor não está menos familiarizado com isso ainda, quando você vai abrir conta em corretora, você não sabe como operar. Nunca operei na minha vida em bolsa de valor e eu quero começar operando em alguma coisa. Normalmente, cada corretora tem o que ela chama de carteira recomendada. Ela vai lá e olha assim: olha, você nunca operou aqui, bota R$ 1.000, você vai botar tanto no Itaú, tanto na Petrobras, tanto na Vale, tanto na Renner, e monta ali para você uma carteira diversificada, que eles chamam de carteira recomendada. Não era comum ter commodities nessa carteira, sobretudo soja e milho. A gente tem visto ao longo das últimas 2 semanas os grandes bancos, estou falando de banco lá fora, recomendar venda de milho e compra de soja. Não muito volumoso, não com muita força, mas pelo menos sustenta. Então a gente acredita que esse período agora é um momento de estabilidade para a soja, até pode sofrer alta nos preços finais ao longo dessa semana, mas mais uma vez a gente não acredita que isso é tendência de longo prazo. Pode ser um bom momento para o produtor começar a pensar em formação de média, tanto da soja que ele tem que vender agora no disponível, quanto para a soja 24. Não estou falando para vender tudo, mas talvez seja um bom momento para começar a fazer média, fazendo um pouco de venda. Só para entender, qual que é esse limite, então, de oportunidade aí, até quando? Nós já havíamos medido isso as 2 semanas para trás. A gente acredita que essa semana ainda se mantém e até semana que vem. Eu sei que eu estou dando um bem de mãe de Ná mesmo, porque no mercado você não pode fazer isso, né? Colocar data tão específica assim. Mas pelo que a gente tem acompanhado, tanto do mercado financeiro como do mercado físico que tem girado, nos dá a base para acreditar que o mercado vai se manter nessa sustentação. Um dos pontos, a colheita do milho, não pode dizer que ela está super atrasada, mas no ano passado a gente tinha uma estimativa de que nesse momento a gente estava com 45% de área colhida. Agora a gente está com 30% na estimativa aqui da Royal Rural. Então essa competição milho e soja ainda não chegou no pico. O milho ainda não está ofertado no seu maior momento de estresse. E aí isso pode bater nos preços da soja. Então, à medida que a gente está, por exemplo, a gente acredita aqui que é mais de 50% colhido no Mato Grosso, mais de 20% colhido em Goiás, mas Paraná, São Paulo, Minas Gerais ainda não entregou grande volume para poder concorrer dessa forma com a soja. Então, acredito que à medida que essa colheita começar a sair com mais fluxo, embora na situação logística já está o caos, frete já subindo, falta de caminhão já está acontecendo, mas ainda não é o pico. Então, nesse momento, a soja ela ainda pode surfar uma onda positiva, mas acredito que daqui 2 semanas isso não sustenta. Aí eu já não estou falando nem só de Chicago, mas estou falando também dos prêmios e, sobretudo, o dólar, né? Que a gente tinha um dólar ali querendo voltar para os 4,90, bateu e caiu de novo para o 4,80 e a gente acredita que o dólar pode mirar um 4,75, um 4,70. Então, eu acredito que essa semana e a semana que vem ainda pode ser oportunidade de venda para a soja, mas não acredito que os fatores que a gente tem no mercado agora dão sustentação para muito tempo. Aí é bom lembrar que relatório de agosto do FDA, ele já é o relatório final, no sentido de que o mercado precifica muito ali já, considerando que esse vai ser o número final pós-colheita. Sei que muita coisa ainda pode rolar entre o relatório de agosto e até a finalização da colheita, mas é assim que o mercado pelo menos se comporta. E à medida que a gente se aproximar da colheita americana, traz uma pressão negativa muito grande para a soja em Chicago. Então, a nossa janela de oportunidade vai ficando cada vez mais curta. Acredito que a gente ainda está nela, mas não acredito que é uma janela longa para esperar muito tempo. Muito bem. Diante então dessa constatação,
Eu que sou produtor, me preocupo com o que, Ronaldo? Em avançar com a comercialização da safra velha ou priorizar a safra nova nesse momento? Eu faria os dois, viu, Alex? Se eu tivesse soja agora armazenada, uma coisa que a gente olha muito, e eu já até vi aqui que no Notícias vocês também estão falando bastante desse assunto, a relação de troca. Historicamente, a gente sempre teve uma relação saudável, 2 sacos de milho para comprar um saco de soja. A gente agora já não está com isso mais, está mais de 3 sacos de milho para comprar o saco de soja. O que que isso indica para nós? É igual bolsa, quando você vê ali Exalc e B3 descolando, você fala, ou um tem que cair ou outro ou subir o outro, né? Ou o milho vai ter que subir ou a soja vai ter que cair. O milho, ele não deu sinais fortes o suficientes para dizer que ele está na reversão. E por mais difícil, doído que seja de ouvir isso, o milho também não deu sinais que está no fundo do poço. Sobretudo agora com essa notícia da gripe aviária, foi no sábado o segundo caso de animal doméstico, né? A gente teve o primeiro caso de animal. Se eu errar alguma data, e alguém até aí nos comentários puder ajudar, eu acho que o primeiro caso de animal silvestre foi 15 de maio, o primeiro caso de animal doméstico foi 26 de junho, e a gente teve o segundo caso de animal doméstico agora, dia 15, no sábado, dia 15 de julho. Cada mês está surgindo casos novos de gripe aviária. Para chegar numa... Não chegou ainda em avicultores comerciais, mas basta uma pequena granja para prejudicar todo o território nacional. A gente tinha 2 semanas atrás, o Japão proibiu as importações do Espírito Santo e agora proibiu as importações de Santa Catarina. Isso é um impacto para o milho, para o setor de carnes como um todo. Então, o que nós temos do mercado do milho é que ele não deu sinais ainda que está no fundo do poço, por mais baixo que esteja ainda. O governo vai criar programas de garantir preço mínimo, a gente não sabe, está tudo muito escuro. Você liga para a Conab, fala com gente do alto escalão da Conab, ele solta, fala assim, isso aqui é nos bastidores, eu não posso dar muito detalhe, mas mesmo assim ele não entrega muita coisa concreta. Então, o que essa relação nos indica? Porque o milho está 3-2, Chicago vai baixar? Não. Mas é uma das razões que o prêmio inverteu a curva. O prêmio estava trabalhando positivo ali, agora já está negativo, e a gente já tem prêmio de agosto, só setembro que está com prêmio acima do zero ali, a gente com 25, que também não é um prêmio muito alto, a gente tem prêmio de agosto menos 60 na compra. Então por isso que eu acredito que essa relação ela é um bom termômetro. Peraí, o preço do milho, 3-1, vai aumentar para 4? Se aumentar para 4, quer dizer que a soja continuou estável, o milho caiu mais? Acredito que o milho ele pode ainda buscar um nível mais baixo, mas a soja ela não tem tantas razões para poder subir, a não ser que a seca nos Estados Unidos se prolongue muito e a qualidade agora daqui 2 minutos venha muito ruim, que é muito improvável de acontecer. O acumulado de chuvas nos últimos 7 dias foi bom. Então a gente já tem ali uma produção próximo de cravar ali, ou com a grande possibilidade de se manter em acima de 50 bushels por acre, e uma área já consolidada, uma safra quase que já precificada. Então, problemas climáticos americanos podem vir, muito pouco provável que venha de uma forma muito impactante. O que pode acontecer agora? É realmente esperar a colheita. E o mercado não vai cair lá na hora da colheita, ele se antecipa, né? Então, por isso que o milho ainda é uma situação muito delicada, e a soja, ela pode estar querendo inverter a curva. Deu oportunidade agora, muito bom. Acredito que essa semana ainda dá, mas a gente não vê isso se sustentando por meses adiante aí, não. O mercado climático começa a perder força também, Ronaldo? Os Estados Unidos é engraçado, né? Lá o clima, ele impacta tanto pré-desenvolvimento, durante o desenvolvimento e até na colheita. A gente já teve problema para os Estados Unidos conseguir colher. Mas não é o caso de agora, né? Com El Niño, a gente acredita que o clima não vai causar um problema para a colheita americana. Só um parênteses aqui, eu não sei se o pessoal vai lembrar do impacto que a gente teve em 2019. Os Estados Unidos foi colher e as lavouras debaixo d'água, e ficou aquela dúvida, o degelo foi muito grande, os Estados Unidos vai conseguir entregar milho, soja ou não vai? E aí foi quando o Brasil estourou as suas exportações. O nosso ano dourado de exportação do milho foi em 2019, porque os Estados Unidos estavam com problema climático durante a colheita. Esse ano a gente acredita que não. Então, o mês de julho já está acabando. É aqui onde é muito mais decisivo. A soja, até o mês que vem, ainda é importante para a definição
eu falo muito com o produtor fala para mim, Ronaldo, não dá para concordar, o ciclo de definição já passou, o problema ali ou a solução já aconteceu. Eu concordo, acho que o produtor é a primeira pessoa para poder falar a respeito da técnica do campo, só que eu tenho que olhar como o mercado olha. E o mercado às vezes ignora o que é correto, é aquela questão. Tem algumas mídias que o pessoal brinca, se você pagar até a verdade fala. É o que o mercado quer acompanhar, seja certo, seja errado. E para a soja, o mercado costuma entender que o clima até agosto ainda influencia bastante e o milho, sobretudo, julho fica muito mais importante. Então ainda tem sim tempo para o clima definir. Mas segunda semana de agosto em diante, aí a gente já vai falar de colheita. A gente já não vai falar de qualidade, não vai ser tanto peso, né? Vai ser evolução da colheita que esse ano deve começar mais cedo. Eu acho que já saiu o relatório, hein, Alex? Né? Tô tentando esperar aqui também. Vamos ver se saiu aqui. alguma Se quiser, a gente... alguma novidade. Condição de milho, 51% bom e 13% excelente. Então, na semana passada, a gente tinha 55. Então, esse ano, 51 mais 13. Caramba! Não, desculpa, eu sempre olho errado. Eu sempre pego o ano anterior aqui, ó. 46 mais 11 é o milho. 57. Então, veio em linha com o que o mercado esperava. O milho veio exatamente na linha do que o mercado esperava. A soja, condição de soja, 47 mais 8. 55. Os dois vieram exatamente na linha com que o mercado esperava. O milho, só para a gente confirmar, o milho 46 mais 11, 57. E a soja, deixa eu rodar aqui para baixo, a soja 47 mais 8, 55. Mas em relação à semana passada, melhorou então. As condições melhoraram. Melhorou bastante. Na verdade, a soja veio melhor do que o mercado esperava, né? O mercado esperava 53. E veio 55? E veio 55. Eita! Então... veio uma pressão muito baixa para a soja, hein? Pois eu mesmo assim acredito que é momentâneo, viu? Acredito que a soja ela não tem uma força para cair muito tempo, não. Isso eu tô falando. Bom, deixa, até é bom a gente deixar, porque muita gente pega os cortezinhos que a gente fala aqui e me manda. Continua isso, continua aquilo. Eu tô falando que nessa semana e até a semana que vem, eu acredito que o preço da soja pode manter ainda numa certa estabilidade. Depois disso, não. Depois disso, eu já acredito em queda. Então, a gente pode ter um movimento de queda aqui agora em Chicago por causa dessa qualidade da lavoura, mas não acho que muda muito de patamar, essa né? tendência. Porque a minha tendência para a soja é daqui na próxima semana, para a semana que vem, voltar a cair. Mas não acredito que essa tendência está sendo antecipada, não. Acredito que essa semana a gente... Mas aí é que vem aquela questão. Você vai esperar também para acertar o olho da mosca? Eu não esperaria. Eu já estaria vendendo alguma coisa hoje no imediato. Quem vai vender amanhã possivelmente pode pegar preço mais baixo. Chicago respondendo essa qualidade de lavoura. Você vê, era 51. O mercado esperava 53 e veio para 55. Então veio uma qualidade muito boa. O milho era 55, veio para 57. Veio dentro do que o mercado esperava. Paralelo a tudo isso, Alex, a gente tem o dólar, né? O dólar tem o carry trade, que a gente fala muito dele aqui, que é o carry trade. Você tem juros baratos lá na Europa, lá no Japão, lá na Suécia, e você tem juros caros no Brasil. O que você faz? Pega dinheiro emprestado lá fora, que você vai pagar pouco, e bota para render no Brasil, que você vai receber muito. O que isso acontece? Enche o mercado brasileiro de dólar e faz o dólar cair. Então, quando as taxas de juros estão baixas lá fora e alta aqui dentro, isso atrai dólar para o mercado interno. Então, a gente não tem uma força absurda para fazer o dólar voltar para R$ 4,90, para R$ 5,00. A pressão é muito mais dólar para 4,70, 4,75. Também não vai derreter o dólar porque os Estados Unidos não devem subir mais juros para competir aqui com o nosso. Então, as pressões de baixa, infelizmente, ainda não foram embora. Os momentos que a gente está tendo agora, a gente fala muito isso aqui, estão gerando muito mais oportunidade do que tendência, né? Quem pensou em vender a soja lá no final de junho, não vendeu, e está pensando em vender agora, ele já acertou, porque de junho para cá a soja subiu. Mas eu acredito que essas 2 próximas semanas podem ser os últimos momentos aí desse acerto. Muito bem. Ô, Ronaldo, e a questão
do prêmio, como é que está essa questão, Ronaldo? Vai melhorar, não vai melhorar? O que vem pela frente? O que a gente pode esperar, hein? O prêmio é um assunto tão... É trágico, né? Assim, no Porque sentido agora vem a concorrência com o milho, né? É exatamente esse o ponto. Tem um rumor, e eu não estou entregando aqui nenhum furo, é um rumor mesmo. Não tome isso como informação confirmada, uma informação concreta. Tem um rumor de que a Argentina quer voltar com soja dólar. A Argentina tem soja o suficiente para concorrer? Não tem tanta. Mas se o preço da Argentina estiver mais barato, acaba limitando o nosso aqui também. O reflexo disso é no prêmio. Por que tem esse rumor? A Argentina está urgentemente precisando colocar dólar no mercado. Só que a Argentina tem uma taxa de juros muito alta, mais de 90%, mas tem uma inflação de 113%. Então ela pode ter a taxa de juros de 1000%, que ninguém quer pôr dinheiro lá. Então ela está vendo que taxa de juros não é atrativo para ela atrair dólar. E uma das coisas que quebrou a Argentina foi justamente a seca, né? Milho e soja são seus principais produtos. Não a soja para exportação, mas para processamento, para vender óleo e para vender farelo. Se a Argentina lança esse soja dólar, não é volumoso, não tem volume suficiente, mas acaba impactando um pouco. A gente sente isso de queda no prêmio. À medida que a colheita de milho brasileira ela for avançando com mais volume, tende a impactar isso também nos prêmios da soja. E um outro ponto que a gente também sente nos prêmios da soja é, sobretudo, a colheita americana. A China, que é o nosso grande comprador, ela vai medir, será que os Estados Unidos vai ter suficiente, barato o suficiente para eu comprar lá, ou vou ter que migrar no Brasil? Na última semana, a tendência da China era vir para o Brasil, e aí os prêmios você viu que estava se segurando. Agora, peraí, não, os Estados Unidos vai conseguir, porque esse movimento de desenvolvimento é muita dúvida no mercado mesmo, é natural essa confusão. Agora, parece que não, a China já está querendo de novo olhar para o mercado americano. Toda essa competição de frete com outra cultura, de venda de outro fornecedor, a gente sente ela no prêmio. Então, acredito que o prêmio, veio prêmios muito bons, mas vieram prêmios muito bons, mas a gente tende agora a entrar numa curva de baixa, viu? Setembro é o único mês que está com prêmio positivo. O resto já está tudo abaixo do zero ali, com prêmios negativos. Eu acredito que pode amargar tanto para a soja imediata quanto para a soja futura ainda. Bom, uma situação assim de atenção para o produtor, né, Ronaldo? Porque são cenários que tendem a uma pressão nos preços, mas ainda com oportunidade nesse momento por conta dessa, enfim, dessa talvez relação de troca favorável, talvez por conta aí desse momento ainda de algumas incertezas aí para o mercado. Mas você está alertando que pode vir um período mais difícil aí para as negociações, certo? É o que eu acredito que pode ser. Assim, hoje a gente está num cenário menos pior, né? A gente já teve pior do que a gente está agora. Então eu acredito que pode voltar ali para perder um pouco de força. O milho tem espaço para cair muito mais, eu acredito que pode ser que ele esteja limitado ali. Mas olha uma coisa interessante do milho, Alex. Se você pega a paridade de exportação, que a gente fala tanto nela aqui, a paridade de exportação está melhor do que as indicações que a gente está tendo no mercado interno, mas quando você liga para a trade para ofertar e para tentar fazer negócio, ela não está oferecendo no mesmo valor da paridade, ela está colocando quase que no mesmo nível do mercado interno. Então, o que a gente imagina é que já está muito baixo, não tem espaço para derreter muito mais além disso, mas pode ainda cair um pouco mais. Pode ainda piorar um pouco a situação do milho. A soja, ela já teve pior, ela melhorou, mas olha só, é uma coisa que é regra, e isso é básico, a economia básica. Não precisa ser analista, oferta e demanda é soberano. Se tem mais demanda, sobe, se tem mais oferta, cai. Qual que é o maior momento da oferta? É a colheita. É o pico da oferta, é o pico que está entrando produto novo. E agora a gente está a menos de 2 meses da colheita americana. É a maior safra de milho da história dos Estados Unidos. É a maior. Nunca nos Estados Unidos se produziu uma safra desse tamanho de milho que a gente está falando, perto de 390 milhões de toneladas. Não existe essa produção na história da humanidade, 380 milhões de toneladas para um país sozinho. E é uma safra de soja acima dentro da média. Claro que os números de agosto é que vão confirmar qual que vai ser a produtividade final. Mas
colheita é o pico da oferta, e é para onde a gente está caminhando daqui 2 meses. Então, historicamente, a gente sempre tem de agosto a outubro para o milho ali começando a apanhar, setembro, outubro e novembro, os piores momentos da soja para Chicago. E aí você faz a correlação com o prêmio, né? E o prêmio não está dando sinais de melhora, então eu volto a dizer, se eu tivesse soja agora física para vender tanto disponível como futuro, eu olharia para esse momento como oportunidade de fazer média. Muito bom. Ronaldo Fernandes, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Sempre bom te ouvir, volte sempre. Ô Alex, antes de finalizar, rapidinho, eu só queria primeiro passar uma vergonha na Carlinha aí que fala com a gente, que ela tá aqui mandando mensagem aqui. Parece que o Natanzinho tá dando entrevista no Eu vou ter que cortar esse cabelo. Eu fui pra Caldas Novas, o pessoal, posso tirar foto? Mas eu não sou o Natanzinho. Eu de óculos escuros e boné, o pessoal achando que eu realmente, eu falando, eu não sou. E pedir, mais uma vez, que como virou tradição, para o pessoal seguir a gente lá no Instagram, royal.rural, a gente troca uma ideia lá também e a gente tem o compromisso do nosso Instagram ser um fornecedor de informação. Então, se quem puder estar acompanhando aqui lá no Instagram, royal.rural, eu agradeço bastante. Legal, fica aí o convite então. Ronaldo, abraço para você, meu amigo, até a próxima. Um abraço, até mais. Tá aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela. Setembro, 14 dólares e 7 centes por bushel, alta de 7,5. Novembro, 13,78, 7,25. Janeiro, 13,84, alta de 6 pontos mais 75. E o março de 24, 13 dólares e 71 centes por bushel, subindo 6 pontos mais 25. São os números da soja. Já o milho fechou no vermelho, dezembro, caindo 7 pontos mais 75 a 5 dólares e 6 centes por bushel. Março, 5 dólares e 17 centes por bushel, 8 pontos mais 25 de queda. Maio, 5 dólares e 24 centes por bushel, 8 de queda. A mesma queda para julho, que fechou a 5,27. E para finalizar, o trigo. Para dezembro, 6 dólares e 73 centes por bushel, perdendo 7 pontos. Para março, 6 dólares e 89 centes por bushel, 7,75 de queda. A mesma queda para maio, que fechou a 6,96. E o julho, 6 dólares e 99 centes por bushel, perdendo 8 pontinhos. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.